Boa. Bom, pessoal, quem não estava aqui na terça-feira, nós estamos começando a segunda aula com o Camis. Camis aí é um grande amigo, parceiro de longa data. O Camis tem algumas certificações, Google, trabalha hoje, tem a sua empresa e presta serviço para outras empresas, tanto no Brasil quanto fora. E o que é muito interessante do Camis é que ele tem uma metodologia, algo que ele ensina os clientes dele, faz para os clientes dele, está ensinando para nós aqui, a como você aumentar o seu engajamento e a sua performance de forma orgânica, tá? Hoje todo mundo acha que o segredo é tacar dinheiro no Facebook Ads ou no Google Ads, mas na verdade nem sempre esse é o único segredo, tá? Isso tem uma performance sim, mas é um conjunto de coisas que você pode fazer. E como ele ensinou até na última aula, né, recomendo ali quem não assistiu, eu vou subir na plataforma, vocês assistem lá a última aula, muitas vezes você consegue ter uma performance melhor no orgânico do que no próprio no pago, tá? Camis, faça sua apresentação aí, seja bem-vindo. Aproveitem, gente, usem, abusem do Camis, é um cara experiente, é um cara já, eu falo que é um cara forjado já, né? Ele assim como a Edi, Edi, ele era que nem você quando você começou toda essa brincadeira ali. A Edi, Camis, eu vou te contar uma coisa aqui. A Edi falou assim para mim, primeira aula que a gente foi dar para ela lá no outro curso. Olha, eu não comprei o curso para mim, não, é para o meu marido, só vou aprender aqui. Ela destravou que agora, aí, ó, cortou o cabelo, lava o cabelo, tem canal, dá aula, saiu da CLT, já destravou inteira já. Então, é mais ou menos isso. O Camis, por que eu estou falando isso? O Camis é um cara muito. Ele é muito técnico, ele é muito gabaritado no que ele faz, mas às vezes agora ele está se lançando, e ele até falou, eu estou falando isso porque ele falou na última aula, né? Que ele está se forçando a fazer isso para desbloquear, para se destravar e para tudo isso. Então, Camis, eu sei que você não gosta de elogios, nem puxação de saco, mas estou fazendo isso de propósito para você desbloquear mais ainda, tá bom? Porque quem é bom a gente tem que indicar. Seja bem-vindo aí. Que é isso. Obrigado, Vitor. Boa noite, Kaique. Bom dia, Denise. Érica, boa noite, todo mundo aí. Boa noite. Igual o Vitor pegou e falou, na verdade, assim, uma das coisas que eu me relaciono bem com as pessoas, mas eu não sou muito fã das mídias sociais, não sou fã das redes sociais, de vídeos, e infelizmente, assim, muita gente sempre me questionou, mas Camis, mas você trabalha para o pessoal, você trabalha o Instagram do fulano, você trabalha o canal do YouTube do ciclano, você faz isso, faz aquilo, mas e o seu? Você não faz? E eu não gosto, é uma das coisas que eu não gosto. E o motivo de eu estar aqui até dando aula para vocês, e hoje em dia eu estou dando mais aula para mais pessoas, meu objetivo é realmente gerar esse desbloqueio de estar na frente da câmera, de estar na frente de um canal do YouTube, de poder realmente destravar isso e poder compartilhar o conhecimento que eu adquiri nesses anos. Então, só para ressaltar, que nem o Vitor falou, minha área sempre foi comercial, sempre fui na área de vendas. Em 2006 eu comecei a mexer com e-commerce, em 2006 ainda não existia nem o tráfego pago do Google, mas era o SEO que entregava no e-commerce em 2006. Eu fui aprendendo toda a base daquela época, tá? E 2011 foi a primeira vez que eu mexi num Google Ads, que foi um tráfego pago em 2011, era totalmente diferente do que é hoje. E fui adquirindo a bagagem, o Vitor, que nem ele falou, eu também, igual você, Denise, eu resolvi largar uma empresa que eu trabalhava, isso em 2012, trabalhava 12 anos numa empresa, resolvi largar a empresa e sair, montar meu negócio, montei meu negócio, nasceu desde 2014, minha empresa que eu vendi agora em agosto do ano passado, nasceu 100% online e viveu 100% do online. Então, fui adquirindo a experiência do que eu aplicava para meus clientes, eu apliquei testando no meu próprio negócio, e graças a Deus deu certo e sempre foi bom. O que eu vou passar para vocês aqui, na verdade, é uma estratégia que eu aplico para todo mundo, que ela está voltando forte no mercado por um motivo, tá? Se eu perguntar aqui, quem tem iPhone,
aqui, de quem está na aula aí, quem tem iPhone, só levanta a mão aí, só diz eu tenho, ou eu tenho, só para mim poder saber. O iPhone, ele criou agora o bloqueio para vocês terem uma base, então, assim, as pessoas não conseguem rastrear os cookies. Até mostrei na outra aula para o Vitor nem sabia disso, aí eu mostrei para ele como abrir o navegador do celular dele e dar uma olhada no volume de cookies que foram bloqueados pelo iPhone. Que são, o que é esses cookies? Simplesmente a pessoa não pegou o perfil do Vitor. E no dia você tinha me passado, era 69, né, Vitor? Meia alguma coisa assim, né? E aí foram 73, 71, 69 coisa assim. empresas ou 69 pessoas que tentaram captar o perfil do Vitor para poder utilizar o perfil dele para um tráfego pago. Então, com essas restrições crescendo cada vez mais, as pessoas estão regredindo para o tráfego orgânico. Mas não é bem uma regressão, porque o tráfego orgânico, o SEO, ele está muito evoluído. E, assim, tem muitas ferramentas simples de serem feitas e aplicadas que geram um volume muito grande de tráfego pago. Eu tenho uma empresa, eu vou mandar amanhã o print para o Vitor, do Analytics, do Google Analytics dessa empresa. O volume hoje que a gente tem de pessoas chegando organicamente é maior do que o volume de pessoas chegando hoje para um investimento de R$ 160 por dia, para vocês terem uma noção. Então, a gente está falando de uma economia de R$ 160 ou até muito mais, porque a gente tem um volume muito maior, chegamos, vamos dizer que quase 200, R$ 250 a gente precisaria investir para ter esse volume de pessoas que estão chegando orgânica, tá? Outra coisa que aconteceu aqui no Brasil, as pessoas desconfiam muito do tráfego pago, as pessoas cansaram muito das campanhas de tráfego pago, as pessoas não têm mais saco de ficar olhando e vendo, não é à toa que isso é uma pesquisa do Google, as pessoas pulam muito vídeo hoje do YouTube, por isso que agora o YouTube, pode reparar que agora ele está com as propagandas obrigatórias, você é obrigado a ficar aqueles segundos e assistir e você não consegue pular, porque as pessoas começaram simplesmente a pular isso. E o que acontece com todo esse acontecimento? A gente volta para o bom e velho orgânico. Então, a gente tem que ter uma estrutura. E que estrutura é essa? Na aula passada, para quem não assistiu, eu vou compartilhar aqui agora a minha tela, eu vou só dar uma revisada em cima do que eu falei na aula passada, só para vocês poderem saber e poderem se posicionar com o que eu vou fazer aqui hoje, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês, então por isso vou cortar minha tela aqui, minha câmera, e vou deixar minha tela sendo compartilhada com vocês. Ok, tá todo mundo vendo minha tela aqui agora. O que acontece? O que é um posicionamento digital hoje? Algumas pessoas dizem que posicionamento digital é só, por exemplo, você estar com um site ou só você simplesmente ter uma rede social. Mentira, tá? Por que mentira? Igual eu falei aquele dia na aula passada, vamos dizer que a sua empresa é o coração, tá? Para o coração bater, ele precisa ter várias veias, trazendo corrente sanguínea para ele poder ter a força e poder bater e enviar isso para o corpo. Então, o que acontece? A internet hoje é o coração, e ela existe várias portas. Então, a gente precisa estar posicionado em todas as portas. Por que eu digo isso? Um belo de um exemplo. Vamos lá, a maioria de vocês aí, na aula passada eu perguntei isso, o Vitor me respondeu, não lembro o nome da menina que estava também na aula passada, acabou respondendo. Quando vocês estão no Instagram e vocês olham, por exemplo, os stories, vocês estão olhando stories, vocês passam e começam a ver uma propaganda ou outra. Quando vocês veem essa propaganda, o que acaba acontecendo? Raramente vocês gravam o anunciante, a empresa, o nome. Vocês geralmente, isso é uma pesquisa, a maioria das pessoas grava o produto. Então, vamos fazer de conta que você acabou de criar o seu Instagram, lindo, maravilhoso, você resolveu investir no Meta Ads, está fazendo tráfego pago no Instagram, e as pessoas te viram ali no Story, só que ela gravou o produto. De repente, igual, como é que era o nome dele que está aqui no trem? O Eric, é isso? Igual o Eric está no trem.
tá olhando o story. E aí ele viu lá, só que ele gravou o produto na mente dele. Kaique, desculpa, Kaique. Obrigado. E aí ele gravou o nome do produto. E quando ele foi lá no Google, ele procurou o produto. Quem aparece? O seu concorrente. Então, você simplesmente, com aquela propaganda do Meta Ads, com tráfego pago, achando que o tráfego pago vai ser o seu santo milagreiro, o que ele fez? Você simplesmente investiu para o seu concorrente vender mais. Então, assim, ó, tem um ciclo que está aqui no final, que já já vou mostrar para vocês, que esse é o resumo da aula passada, que eu recomendo para vocês assistirem, que vocês precisam estar posicionados nele, tá? E outra coisa, é entender quem é o seu público para você poder entender. Então, hoje, se a gente falar de redes sociais, existem 5 principais redes sociais. Então, você vai oferecer um serviço B2B, você vai oferecer um serviço B2C, você presta serviço de assessoria, você vende um produto, depende do que você faz, você vai ter uma rede social que você vai trabalhar mais, a outra rede social você vai trabalhar menos. Muita gente foca só no Instagram. Só que, por exemplo, uma pessoa que presta um serviço de design, o principal cliente dele está no Pinterest e está no LinkedIn, não está no Instagram, por incrível que pareça. Então, assim, você precisa entender quem é o seu foco para você poder saber aonde que você vai estar anunciando e como você vai estar fazendo a chamada. Isso é o principal, tá? O segundo ponto, um site. Ele pode ser em formato de uma página única, não tem problema. Quando eu digo formato página única, é que esses sites que as pessoas utilizam hoje em dia. Quem somos numa página, os produtos na mesma, todas as informações na mesma página. Não tem problema. Só que uma coisa de extrema importância que você precisa ter é um blog dentro do seu site. Isso é primordial. Você ter um site e não ter um blog, você está abrindo mão de 40% do seu público que pode te achar organicamente. No mínimo 40%. Tá? Você vai investir dinheiro muitas vezes à toa fazendo um tráfego pago, sendo que o blog ele pode te trazer o volume de pessoas que cento e poucos reais que a gente está investindo num cliente, o blog dele traz organicamente para ele. Tá? YouTube é o segundo maior conversor hoje que tem. Ele é de extrema importância. Então, hoje, o que eu padronizo que uma empresa precisa ter? E por quê? Depois dá uma olhada na aula passada, gente, para mim, senão eu prolongo muito a aula e eu não vou conseguir passar o que eu vou passar para vocês hoje, tá? Então, quem perdeu, dá uma olhada lá. Qual que é o passo a passo hoje que eu recomendo para vocês? O primeiro negócio, tanto se você é um prestador de serviço ou se você tem uma empresa, o primeiro negócio que você precisa ter é o Google Meu Negócio. O Vitor, na aula passada, a aula não tinha nem acabado, ele estava lá, digitando. Eu já percebi. No final da aula, a gente conversando, ele, Camis, já estava aqui criando o meu Google Meu Negócio. Então, é a primeira coisa que uma empresa que pensa em vender, alguém que pensa em vender online precisa ter. É o Google Meu Negócio. Só que, ó, deixa eu fazer um adendo aqui, cara. Oi, Vitor? Ô, Camis, deixa eu fazer um adendo aqui, que é uma coisa que eu não entendia isso, tá? E aí eu comecei a entender na sua aula. Eu sou, como eu falo para vocês, né? Eu tenho a minha empresa, mas eu, Vitor, também sou uma empresa. Eu, Vitor, nome. Então, assim como a Edi é uma empresa, a Érica é uma empresa, o Kaique também é uma empresa. Então, o que, que eu recomendo vocês a fazerem? O que eu fiz? Eu montei um Google Empresas com o meu nome. Então, você vai ver lá. Agora, tem alguma coisa que não está publicando, mas tá Vitor Hugo Herbst, barra gestor não, estrategista comercial. E aí eu coloquei tudo que eu faço como se fosse uma empresa. E aí, com isso, você começa aí é uma sacada que eu não tinha essa noção. Quem digita meu nome agora no Google vai me ver como uma empresa, vai achar meu telefone, vai achar tudo que eu faço. Às vezes, nós não usamos isso, sabe? Que nem a Edi agora, está fazendo trabalho por conta. Pô, Edi, abre você um Google Empresa do seu nome, entendeu? Assiste a aula Não, passada, Edi. não só da Lá eu empresa. explico todo o passo a passo, tá? Lá tem o passo a passo de tudo que você precisa criar. Independente. Camis, eu não sou uma empresa. Não tem problema, você é uma prestadora de serviços.
Um encanador, ele é prestador de serviços. Um eletricista é prestador de serviços. Ele é a empresa. Então, cria um nome fantasia, tá? E com esse, legal, Érica, cria um nome fantasia e você pega e ponha todas as ações, tudo que você faz. Qual que é o seu ramo hoje, Edenise? Ela é engenheira. Peraí que Engenheira? meu mouse está do outro lado. Engenheira civil. Legal. Então, assim, você vai criar, você dá, por exemplo, assessoria, você presta, por exemplo, assessoria por conta, o que você faz? Pensa nisso, e aí sim, você vai pôr, por exemplo, Edenise Engenharia Civil, Edenise Engenheira Civil, e aí sim você vai remeter ali as ações dentro do Google Meu Negócio do que você presta de serviço. Lá, na aula anterior, eu na verdade, desmembrei o Google Meu Negócio detalhe por detalhe, tá? Foi uma aula longa por causa disso, porque para mim, hoje, o Google Meu Negócio, eu mostrei até de cliente, quantos clientes o Google Meu Negócio trouxe, só para um cliente nosso que eu abri algumas contas, 2 contas de 2 clientes meu, para mostrar o volume de pessoas organicamente. Um cliente tinha passado de 100 e poucas pessoas que procuraram ele só por causa do Google Meu Negócio, orgânico. Imagina, 100 e poucas pessoas só dentro da cidade que procuraram serviços dele e entraram em contato com ele, foram 50 e poucas pessoas. Então, ele traz um volume orgânico maravilhoso, tá? Na região. E O lá está bem Camis, detalhado. eu fiz isso no negócio da minha. Aliás, eu não fiz isso, tá? Eu só atualizei, coloquei a localização de um dormitório que minha mãe tem aqui na cidade, no Google, né? Para aparecer no Google Maps, tudo, a localização. E já teve fechamento através disso. Ela fechou uma diária, todas as vagas dela num dia por causa do Google, da atualização, no caso. E só uma pequena ação, né? Realmente eu vou fazer isso. Tá? Depois assiste a aula, pega detalhe por detalhe para vocês fazerem, tá? A Érica também falou que ela ia fazer, que ela ia assistir a aula. Assistem que vale muito a pena, tá? O passo número 2, você criou o seu Google Meu Negócio? O passo número 2, você precisa ter. Camis, eu não tenho. Você precisa ter um site. Tá? Por que você precisa ter um site? É igual eu disse ali no começo. Uma empresa é igual um coração. Ela tem várias portas, várias veias que trazem o cliente até você. Então, o cliente, se ele estiver procurando, dependendo do canal que ele está procurando, dependendo da direção que ele está procurando, por onde que ele está procurando, vai ser entregue o seu Google Meu Negócio. Ou, na rede de pesquisa, vai ser entregue o seu site. Então, é de extrema importância você ter um site. Se você não tiver um site, você pode ter uma rede social maravilhosa, você vai estar perdendo, no mínimo, 70% dos seus clientes. No mínimo, tá, gente? Porque hoje o Google representa 70% das vendas online que acontecem hoje, saem do Google. Redes sociais. Depois que você montou seu Google Meu Negócio, criou um site no Wix, gente, básico, mas tenha um site. Na aula passada eu expliquei sobre a importância das palavras-chave, tá? Dentro da sua área de atuação. Então, você ter um site, posicionar essas palavras-chave para você poder ter o tráfego orgânico. Isso é muito importante. Aí sim, você vem no posicionamento com a sua rede social. Por que eu digo com a sua rede social? Porque depende. O Vitor hoje, por exemplo, o lugar que ele precisava mais se posicionar é o LinkedIn. Se o Vitor ele quiser explodir mais o potencial dele, é LinkedIn. Se ele virar referência no LinkedIn, ele automaticamente vai ter várias propostas, ele vai começar a prestar várias assessorias e ele não vai dar conta. Tá? Isso por causa do ramo de atuação dele. Certo, gente? Redes sociais. Pensem, analisem qual que vocês vão atuar, como vocês vão atuar, por onde que vocês vão abordar. Por exemplo, a Ednise é engenheira. Ela vai ficar postando na rede social? Ela pode até pegar serviço de uma construção de uma casa,
um com serviço de outro. Dependendo do ramo que ela vai prestar serviço, se ela quiser dar assessorias para empresas, a Denise vai ter que ir para o LinkedIn. Então, essa é a importância de você saber quem é o seu cliente, para você poder saber onde e como você vai abordar ele, tá? O tráfego pago, gente, não é o santo milagreiro, tá? Não é, ele não é um milagreiro, ele não faz milagres, ele não faz isso, gente. Ele não é um milagre da vida. Por quê? Ele maximiza essas 3 ferramentas. Se você tiver uma estrutura de Google Meu Negócio, se você tiver uma estrutura de um site, se você tiver uma estrutura de rede social boa, aí sim é uma ferramenta que vai amplificar toda a estrutura em potencial que você já tem. É a famosa lei da sementeira. Uma semente numa terra infértil não dá em nada. Então, a sua terra é essa sua base aqui. Certo? Na aula passada, vou reforçar de novo, falei bastante sobre isso, tudo que está aqui. O WhatsApp é o principal conversor em vendas hoje, porque ele aquece as pessoas. É criar um canal ali dentro do WhatsApp, é você alimentar o seu público, os seus clientes, com informações, com atualizações, é poder dar um pós-atendimento. O WhatsApp Business hoje, todo mundo que atua com atendimento precisa ter o WhatsApp Business. Por que precisa ter o WhatsApp Business? Para utilizar as tags. Então, por exemplo, primeiro contato do cliente, você consegue montar um funil dos clientes só com as tags ali, com as etiquetas do WhatsApp Business. Então, tem várias ferramentas ali dentro que maximizam o seu controle dos clientes para você saber a hora de abordar, como abordar e quando abordar cada cliente. Certo? Uma outra coisa que eu reforcei aqui naquele dia, que a internet é feita de pessoas, tá? E depois da pandemia, as pessoas cansaram daquelas copy que existem, padrão. Então, assim, ó, seja você. Não importa o seu jeito de passar, as pessoas vão gostar de você, do seu jeito. Não se preocupe em tentar ser um robô ou tentar ser o mais profissional possível. O profissional você vai ser na sua área de atuação. Você vai entregar um trabalho de excelência, mas na hora de passar a mensagem, seja você. Aposto que muitos fecharam o curso do Vitor porque sentiram alguma semelhança, porque muitos ele transpassou de um jeito que ficasse fácil para vocês entenderem a mensagem dele, pois ele estava passando como ele mesmo. Então, respeite quem você é e não se force para passar a mensagem. Seja você, seja natural, porque as pessoas vão sentir isso e elas vão perceber isso contigo, tá? Isso é de extrema importância quando você vai passar a mensagem. O que eu vou fazer hoje, que eu falei até, era para mim, o Vitor até pediu para mim fazer um vídeo, e eu não fiz esse vídeo. Para vocês que estão aí na aula, eu vou apresentar aqui para vocês como a gente pegar palavras-chave e como descobrir volume para a mensagem que você quer passar, tá? Então, eu vou apresentar para vocês uma forma simples. Como se fazer isso? Vou compartilhar de novo minha tela. Eu vou para outra tela aqui agora. Vocês já estão vendo a minha tela, certo? Então, aqui sim. É a conta do Google Ads. Oi? Já está aparecendo para vocês? Aqui é a conta do Google Ads. Por que a conta do Google Ads é importante? Mesmo que você não faça tráfego pago, ela é de extrema importância para você poder utilizar essa ferramenta que ela tem, que é o planejador de palavras-chave. Vamos lá. Quem quer começar? O Vitor, ou a Denise, ou a Érica, ou o Kaique? Uma das pessoas aí, a Denise já levantou o dedo. Então vamos lá, Denise. Aproveitar. Então Tá vamos lá, ligeiro, Denise. Ah, não Usem dá a para perder a música. vez.
Eu vou conseguir fazer de vocês aí, de todo mundo, mas vamos lá. E Denise, me fala, por exemplo, 4 serviços que você presta. Serviço de planejamento e execução de obra, projetos, estrutural, projetos arquitetônico, projeto de design de interiores, acompanhamento de obra e planejamento de obra. Então vamos lá. Quais os serviços que você uma consegue obreira, né? executar remotamente para você poder atingir o nível de Brasil? Planejamento de obra, execução de obra, você conseguiria? Não. Tá. Quais, me fala 3 que você conseguiria atender a nível Brasil? Planejamento de obra você consegue. Isso, projetos, desenvolvimento de projetos. Aí dá para especificar, projeto estrutural, projeto... Tá. Mais? Projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto hidrossanitário. Gente, por que eu estou falando hoje a nível Brasil, tá? Na aula passada, eu eu enfatizei o nível local. Hoje, eu estou enfatizando nível Brasil para que possa pensar em expandir, tá? Então, peguei aqui 4 áreas de atuação, tá? Da Edenise, coloquei elas no planejador de palavras-chave do Google e coloquei a nível Brasil. E eu estou pedindo aqui para o Google me entregar o que ele tem dentro desse segmento, tá? Então, dentro do segmento dela, ela tem um volume de atendimentos que ela tem de pessoas pesquisando a área de atuação dela, que chega a 11.520 pessoas pesquisando isso por mês, na média, no Brasil. E aí, Diniz, você consegue atender um volume desse? Então, planejamento de obra, a gente tem um volume significativo em planejamento de obra. Só fazer uma coisa aqui. Então, só para vocês entenderem o porquê eu falo tanto, eu enfatizo tanto que o tráfego pago, ele nada mais, nada menos do que um canal para otimizar o seu trabalho e a sua área de atuação. Então, assim, se você tem uma estrutura orgânica, se a gente sabe que dentro do seu nicho eu tenho uma média de 11.000 pessoas que pesquisam esse serviço por mês, é a média, tá? De 11.000, sendo que já chegou a bater quase um pico de 14.920 pessoas, o que acontece? Eu tendo essas informações, eu consigo fazer o planejamento do conteúdo que eu vou colocar dentro do meu site orgânico. Então, com base nesses textos, então, por exemplo, a Denise vai lá dentro do blog dela e ela cria textos falando de planejamento de obra. Aí ela cria um texto falando de falhas, ela cria um outro texto falando de como otimizar isso, ela vai criando textos sobre isso. Ela vai criando, por exemplo, texto falando sobre o gerenciamento da obra, de como as pessoas vão gerenciar. Camis, mas você não está num canal de tráfego pago no Google Ads? Sim, eu estou aproveitando o Google Ads, porque o Google Ads ele tem isso atualizado mensalmente, esses dados. Eu estou aproveitando essa ferramenta para maximizar uma ferramenta gratuita. E aí, depois que eu tenho todas essas palavras, tudo isso aqui, pode ver, aqui, você consegue ver aqui, ele já te deu aqui até uma opção para você captar lead. Você criar no seu blog um PDF, tá? Planejamento e controle de obras PDF. Tem volume de quase 210 pessoas por mês, um aumento de quase 86%. Nos últimos 3 meses, teve um aumento de 86% de pessoas procurando planejamento e controle de obras em PDF. Olha aí uma chamada para você poder capturar lead, para você colocar esse pessoal no seu funil.
E, de repente, amanhã ou depois, você vender uma assessoria de como fazer isso. Legal. Então, o que acontece? Ó, gerenciamento de obra na construção civil, cronograma de obra simples, pessoas procurando por cronograma. Aqui você vai tirar, é daqui que você vai gerar conteúdo para o seu blog, conteúdo para suas redes sociais. Por quê? Não é o que está na sua cabeça. Ô, Camis, No produto ou no serviço. Então vamos lá, vamos pegar eu. Eu presto serviço hoje para várias empresas de assessoria em posicionamento digital, tá? Quando uma empresa, por exemplo, eu tenho empresa que eu atuo fixo, que eu vou lá sempre. O que acontece? Essas empresas, elas me perguntaram, Camis, mas como é que a gente vai divulgar internamente? Especialista em posicionamento digital. Então, esse é o meu serviço, especialista em posicionamento digital. Só que a pessoa não entende o que eu faço, especialista em posicionamento digital. Então, como eu sei que a pessoa não entende o que eu faço, eu sei o produto o serviço que eu presto, o que que eu vou fazer? Eu vou ver como as pessoas enxergam o meu serviço ou o meu produto. Como elas procuram o meu serviço e o meu produto. Não é como eu enxergo. Porque se eu focar em mim, eu não vou vender para mim. Eu quero vender para quem tem interesse. E assim eu vou entender, aqui é onde que eu vou entender como as pessoas enxergam e como as pessoas procuram. Então, por exemplo, gerenciador de obras. Temos mais de 1.600 pessoas procurando sobre gerenciador de obras, um volume significativo. Então, aqui ele me levanta uma interrogação. As pessoas estão procurando aplicativos sobre gerenciador de obras? As pessoas estão procurando algum planner? As pessoas estão procurando o meu serviço? Então, o que que eu vou fazer? Vou lá, vou criar um conteúdo falando sobre os aplicativos, as vantagens de usar aplicativos. Mas eu não sei, Camis, eu não sei isso. Eu vou tratar de aprender, porque tem um volume significativo de pessoas querendo sobre isso. Então, se eu aprender, eu posso até ensinar um dia isso. E eu posso até aplicar para essas pessoas, falar, olha, eu sei fazer, posso prestar o serviço para você? E é assim que a gente maximiza um resultado, no orgânico e no pago. Primeiro, antes de eu ir para o tráfego pago, esses conteúdos, essas palavras todas precisam estar no meu blog, dentro do meu site, no meu blog. Todas essas palavras estando dentro do meu site, estando no meu blog, ótimo. A partir de agora, eu consigo atuar melhor. Então, por exemplo, aqui, ó, planejamento de obras em Excel. De repente, você vai lá e cria um planner de planejamento de obras no Excel. E aí, o para que que vender isso você aí por faz criando esse R$29,90, planejamento? R$39,90. Edi, ó o produtinho de entrada aí, ó. Oi, Vitor? Falei, olha o produto de entrada aí, cara. É um produtinho de Excel, um planejamento que Sim, tem procura. Olha que sensacional, velho. sim, de R$29,90, R$19,90, é isso mesmo. É um produto isca aí que você pode fazer, ó. Rapidinho. Então, Rapidinho, né, gente, para você. E olha a busca que o povo tem, cara. Interessante, hein? Eu tô aqui anotando tudo já. ó, ó uma coisa aqui que já Ai, me ai, ai. chamou a atenção aqui, ó. Vamos fazer de conta. Se eu estivesse já prestando serviço, um exemplo, se você fosse uma cliente da minha, se você fosse minha cliente, eu já ia olhar isso daqui, ó. 300% de aumento nos últimos 3 meses, mais de 300. Ah, Camis, é pouco 30 pessoas. É pouco, mas já deu um sinal de que tem uma carência de mercado por causa do volume de crescimento. E a gente está falando aqui de uma curva de 33%. É uma bela de uma curva significativa. E só 51 centavos por clique o custo. Extremamente baixo. Planejamento de construção de casas. Vou escrever isso aí. Ô Camis, eu tô vendo ali em cima que tá como o Brasil, no caso. Eu tô no Paraguai. Você faz isso
Vamos mudar para o Paraguai? Só que aí as Muda. palavras, eu não sei como escrevo essas palavras. Não, às vezes ele já converte. Vamos tentar. Não, aqui não vai converter as palavras. Aqui ele vai buscar as palavras exatas. Mas aí só você vir Escreve aqui no no chat aí, local Ed. e mudar o local. Escreve no chat, enquanto isso, vamos lá. A próxima, quem que é o próximo? Aí eu faço depois no final de novo para você para o Paraguai, tá bom? Tá. Vamos lá. Quem é o próximo aí? Vai, Kaique, Érica, pode Érica, ir. Vitor. Pode ir, Érica. Oi, então, eu quero ir para a área de palestrante, de mentora de mulheres que estão perdidas na vida e precisam encontrar um rumo, empreender e dar a volta por cima. Ah, mas você sabe o que você quer fazer. Você quer mentorar mulheres, certo? Isso. Só Certo. que você quer mentorar mulheres para qual direção? É a primeira pergunta que eu te faria. Seria para elas se desenvolverem como mulheres mesmo, para elas saírem mulheres que estão paradas, que estão perdidas, sem ter noção do que fazer, como fazer, para onde ir. Eu gostaria de direcionar elas para algum negócio, para trabalhar com alguma coisa. Tá, então você está falando de empreendedorismo para mulheres. Seria. Mas eu vou usar essa estratégia sua aí para o meu outro negócio de cavalo. Já me Érica, se passaram. quiser também falar de cavalo, pode falar, pô. Quer me falar ele aqui? É que não tem a ver com mulheres. Eu vendo coberturas de cavalos quarto de milha. Então a gente já conversa. Espera aí. Mentoria para mulheres, empreendedorismo para mulheres, mulheres Cowboy do nos Faroeste. negócios. É a nossa cowgirl. Pode falar cowgirl ou não? Como é que fala isso aí, Érica? É cowgirl mesmo. Cowgirl mesmo? É. Se for uma competidora, é Amazonas. Amazonas, é verdade. Então vamos lá. Empreendedorismo para mulheres, mentoria para mulheres. Vamos acrescentar mais essa palavra. Ó, treinamento para mulheres. Ô, Vitor, manda um FedEx aí, pastel de Belém. Só se você mandar um pastel de feira com caldo de cana, cara. E um pão de queijo. Olha, hoje eu comi um pão de queijo muito bom. Nossa, nem fala, tô com saudade disso. Hoje a gente estava com o pessoal da equipe da Montelez, sabe a Montelez? Sim. A gente estava, pessoal, hoje num coffee com eles hoje de manhã e, teve um pão de queijo, olha, eu tive que ser educado, então só podia beliscar assim, né? Mas a vontade era de se acabar no pão de queijo. Vamos lá, carregou aqui, tá, Érica? Então, vamos lá, Érica, ó, o seu volume é um volume que vem crescente, tá? Não tem um volume tão alto, igual tinha o volume da Edenise, chega na média, a média de 600 pesquisas por mês, tá? As pessoas pesquisam mentoria para mulheres, mentoria mulheres, tá? Programa de mentoria feminina, mentoria de mulheres, mentoria de liderança feminina, mentoria IVG, preciso pesquisar isso para entender o que seria isso, tá? O que eu faço? Quando também. aparece uma palavra que eu não sei, eu coloco aqui, tá? E eu vou lá no Google. Então, esse é um filtro que a gente faz. Eu vou lá no Google
IVG é um Instituto Vascello Goldoni. É um instituto que dá mentoria. Instituto Vascello Goldoni. Nós por Elas. Mentoria para mulheres. É um instituto específico na Barra Funda, em São Paulo, para mulheres. Ó, nunca ouvi falar, que legal, hein? Então, assim, aqui, ó, pode ver que ele me deu até um volume menor de palavras-chave, tá? Então, o que acontece? O que a gente precisaria fazer nesse caso, tá? Aí, ó. O que a gente precisa fazer nesse caso quando a gente tem um volume baixo de pesquisa? Deixa eu ver aqui, acho que eu preciso compartilhar minha outra tela com vocês. Que massa, hein? Vitor, para você está fazendo Pode, sentido tudo isso? Tá Teve bom. algum insight aí, igual na aula passada? Cara, sim, Vocês não precisam pagar uma agência para te dar isso. na verdade, Camis, eu entendi o seguinte, ó, que nem eu só não sabia onde consultar, né? Mas que nem você fazer produtos de entrada, nada melhor do que fazer produtos de pessoas do que já estão procurando, que você economiza de tráfego, economiza de uma série de coisas. Nada melhor do que você falar do que as pessoas querem escutar, certo? Certíssimo. É por isso, gente, que assim, tem muita gente que lança. Vamos lá, vou fazer um lançamento do meu produto. Aí a pessoa vai lá e faz o lançamento do produto dela. Pô, não tive vendas significativas. Vendi 4, vendi 2, vendi 3, vendi uma. E a pessoa não consegue fazer venda significativa. Mas por quê? Porque, na verdade, ela lançou o produto dela com foco na visão dela. E não com foco na visão do que as pessoas estão querendo. Você pode reparar, Vitor, que a maioria dos livros, eu vou usar ele como referência, até porque você acompanhou ele e tudo, a maioria dos livros que o Pablo Marçal lança, ou até as segmentações de área de atuação dele, que nem agora que ele está lançando o gerente dele, o cara do administrativo dele, o outro, por quê? Ele lança com base na necessidade das pessoas. Os lançamentos dele toda é com base na necessidade das pessoas. E que provavelmente ele deve pegar Então, esses números aí no Google. Sim, na verdade, não só Travou? Google, tá? Só Eu ainda não apresentei aqui para vocês o SEMrush e uma outra ferramenta. Tá. Vocês estão me ouvindo? Eu estou sofrendo faz uma semana com a internet, mas acho que hoje ainda está um pouco melhor do que na aula passada, né, Vitor? Tá, hoje tá melhor. Então vamos lá. Ó, Érica, o que a gente faz no seu caso, tá? A gente vem aqui, ó, por exemplo, e coloca aqui, ó, mentoria, mas o ideal é que você faça isso de uma página anônima, tá? Abram sempre página anônima. Não sabia, boa. Cara, eu Por que a descobri isso, página não sabe pra anônima? quê, gente? Eu vou dar um exemplo. Descobri isso para comprar passagem aérea, tá? Isso, porque ele vai te dar mais barata Extremamente do mais que barato o... quando você vira anônimo. Isso mesmo. Porque, na verdade, ele vai te entregar o que de um perfil de uma pessoa desconhecida e não de um perfil de uma pessoa conhecida, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer aqui, ó, por exemplo, empreendedorismo feminino, tá? E aqui, ó, só de você colocar o FEM, você não termina de digitar tudo, aqui o Google já me dá o que mais vem sendo pesquisado.
tá? Então, além de você pesquisar no Google Ads, para você ter uma noção de volumes e de ideias, você também vem aqui, ó, direto no próprio Google. Você vem e coloca só, por exemplo, empreendedorismo FEM. E aqui, ó, empreendedorismo feminino, feminino ideias, feminino no Brasil, feminino frases, feminino exemplo, empreendedorismo feminino texto, dados 2023, resumo, Sebrae, dia. Então, isso daqui já também serve como lista de conteúdo para você poder criar para o seu blog, como também para você poder se preparar para se posicionar para as pessoas. Ficou Super alguma legal. dúvida até aqui? E não é uma coisa simples do nosso dia a dia, ou eu estou trazendo alguma novidade que, não, né? Não, assim, depende da raça, né? Para mim é um ó, para a Denise que fuça tudo, né? Talvez não é um ó, mas Depende da raça, foi o melhor, cara. Mas, gente, Tipo, é isso. É uma coisa simples que pode ser feita sem custo e que vai maximizar a entrega de vocês. Se vocês aplicarem isso por 2 meses, tá? O SEO ele começa a dar resultado de 2 a 3 meses. Se vocês montarem o Google Meu Negócio, do jeito que está na aula anterior, ir lá e criarem um site básico, institucionalzinho, com blogzinho, e indexar ele, tá? Eu ensinei na aula anterior sobre indexar ele no Google. Por quê? O Google, ele só indexa, o que é o indexar, tá, gente? Ele só anexa a sua página home na rede de pesquisa. Então, só os dados que estão na sua página de pesquisa home são anexados. E muita gente não põe todas as informações na página home. E aí, por que meu site não é entregue? Porque não tem quase palavras lá na sua home. Não tem informações completas sobre sua área de atuação, sobre informações. E aí, o mais importante, se eu sei que o volume feminino tem muito, ideias tem muito, o que eu tenho que fazer? Empreendedorismo feminino, desse mesmo jeito que está escrito aqui, tem que estar no meu blog, tem que estar na minha rede social, nos textos que vocês criam na rede social. Não adianta você ir lá no Instagram e só subir uma foto, e aí você pôr o contexto da foto na própria imagem, no carrossel, e não pôr o texto lá embaixo. O sistema não vai ler. Tá? A rede de pesquisa não vai te entregar. Certo? show! Eu tô Então até vamos lá. pensando no que, dá uma pausinha aí rapidinho, no que o Vitor falou, né, de produtos, aqueles produtos baratinhos, né? Olha quantos produtos eu posso pesquisar aí para lançar no Aras referente aos cavalos, né? Como criar cavalos, como se aproximar de um cavalo, como essas coisas bestas, né? Que o povo deve perguntar para Érica, caramba. você não precisa nem mudar de área, tá? Eu tô achando que meu negócio é cavalo mesmo. É o que você gosta, tá no seu sangue. Você é Ô, um puro Érica, sangue. eu vou te falar uma coisa que eu tenho percebido, e a gente vai falar um pouquinho mais amanhã, mas, ó, eu percebi exatamente sobre isso. Eu estava tentando ser alguém que eu não sou. Estava tentando fazer coisas que não tá no meu core business, não tá na minha raiz, né? E muitas vezes a gente tenta forçar algo que não é. Cara, olha a oportunidade que você tem que falar de cavalo, cara. Você deve vender curso de como se aproximar no cavalo, como falar com o cavalo, como montar no cavalo, como selar um cavalo. Calma aí que a Deve ter gente um já monte de coisa descobre desse isso, jeito. Érica. E, Vitor, eu falei a mesma coisa que você acabou de falar na entrada, lembra? Na hora que você for Lembra? passar a mensagem, seja você. Vamos lá, temos o Kaique aí. Kaique, você quer me passar umas frases? E Denise, já te Caiu, eu ouço. acho. eu já mandei a Ele tá- minha. O Kaique Eu quero fazer caiu? uma pergunta. Ele tá entrando e saindo. A Edi levantou a mão aí. Tá. É que o Camis está com uma tela só, ele não tá vendo o grupo, deve ser isso. Mas manda Tá. aí. Pode Tá. falar, Edi. Você é o moderador aqui. Tá. Ô, Camis, eu já criei vários. Estou aqui já na página do Wix para montar a minha página. Eu já fiz vários sites do Wix, vários sites.
eu preciso criar da minha empresa, né? Daí eu preciso tomar vergonha na cara e realmente fazer. Então, assim, como eu já criei, tem habilidade, então só preciso tirar dúvida, é melhor fazer um portfólio ou um blog? Ou um blog dentro do próprio portfólio? Blog. Blog direto. Blog. É a página, não, você vai ter que ter a primeira página, a página home. A página home você vai falar sobre a sua empresa, quem você é, tá? E você vai, aqui ó, vou te dar um exemplo de uma cliente, vou te mostrar aqui um site de uma cliente. Essa cliente, ela recém começou comigo, faz um mês. Tá aqui o site dela, a gente lançou o site dela no ar. Vocês vão ver que é um WordPress, tá? Eu foco muito no WordPress, tá? Eu não gosto do Wix, eu não gosto dessas plataformas pré-prontas, porque elas não têm o SEO maximizado, tá? O Wix, Tray, Nuvem Shop, não sei o que lá, elas entregam. Eu acho que eu falei ontem, mas assim, eu vou chutar algo. 40% do que o SEO orgânico de um WordPress entrega. Word. Tá. Então, assim, o WordPress, Denise, eu digo HostGator e Hostinger. As únicas duas empresas. Não ganho R$1 por divulgar elas, mas são as únicas duas empresas que eu recomendo. Eu recomendo muito mais a HostGator. Eu tenho um servidor próprio meu, que eu aloco meus clientes. Hoje eu tenho mais de 13 clientes meus alocados dentro do meu servidor na HostGator. Eu recomendo, meu site está na HostGator. Meus clientes, eu migro os clientes que a gente chega e pega eles, que eles estão com Wix, essas outras plataformas, eu migro eles para o HostGator. E assim, que nem eu falei para o Vitor, eu não ganho R$1 com isso, e eu acabo hospedando eles num servidor meu próprio, porque de lá eu edito o site deles, eu atualizo o site deles, se eu ver algum insight que está mudando dentro da área de atuação do cliente, eu mudo mais rapidamente. Então, esse é um dos motivos. Ó, esse daqui é um site, tá? Onde o Sobre Nós está na mesma página, só vai correr a página, pode ver que ele só desceu, não mudou de página. Então, os serviços também está na mesma página, o direito trabalhista também está na mesma página. Vocês vão ver que tudo está aqui numa página única, tá? Então, todas as informações necessárias sobre como ela atua, tudo está aqui. E tudo está sendo maximizado no SEO. Tá? O Google Meu Negócio. Olha a importância do Google Meu Negócio. A gente direciona ele para dentro do site. Tá? Então, as avaliações são automáticas, elas vêm para cá. Isso é de extrema importância. Por quê? Se eu estou ligado ao Google Meu Negócio e o Google sabe que a minha avaliação é 5 estrelas, ele maximiza a entrega só por eu estar com o Google Meu Negócio embutido dentro do meu site, ele maximiza a entrega do meu site. Tá? No Wix a gente não consegue fazer essas estruturas, essas coisas, embutir e ligar. E aí, se vocês forem ver, o que ela tem? Essa página e mais a página de blog. É aqui que a gente maximiza o volume de público vindo para ela. Pode ver que é tudo recente, Que porque legal. a gente terminou de montar essa estrutura, ela está há um mês comigo, a gente terminou de montar essa estrutura recentemente. Minha internet está um pouco lenta, Já gostei do começando site a dar um dela. pouquinho de lentidão, mas vocês conseguem acompanhar. Então, se você for ver, ó, tudo está no blog. O WordPress. Eu tenho um site, mas o meu é modelo mais antigo, não é assim moderno. O que eu digo, tá? Então, é um site de Bora uma fazer, página, por mais que tenha um menu, mas é uma página única, e o blog.
É assim, ó, e uma coisa que eu falo, e Denise, você que gosta de fuçar, aprende a fuçar no WordPress, Já tô porque o nele aqui. WordPress, se você quiser, depois pega meu contato com o Azar, com o Vitor, se você precisar, vou te passar uma dica de um aplicativo, de um plugin, tá, no WordPress, que é o plugin que a gente utiliza para os clientes, para maximizar a entrega do orgânico, do SEO, tá? Se vocês quiserem marcar, pode marcar, é o Yoast, tá? Y-O-A-S-T, Yoast. Y-O-A-S-T. Certo? Eu vou agora ver o da... Érica, eu vou ver o seu também de novo, e eu vou ver agora pro da Elenise pro Paraguai. Vitor, depois quero ver o seu também, hein? Tranquilo, cara. O meu tem tempo. O Edi e Érica, para vocês terem uma ideia, semana. Ó, essa semana eu estava conversando com outra pessoa, estava falando sobre blog também. E aí calhou que no mesmo dia a gente caiu na aula e o Camis falou de blog também, né? E eu falei, não é possível, cara, que blog, né? Aí eu entrei, pasmem, tá? Se você entrar no site do Pablo Massal, ele faz blog, não tem site. Se você entrar no site do Endel Carvalho, ele é um. O Endel Carvalho ainda tem uma landing page bonitinha ainda, mas na sequência é o quê? Um blog. Então, assim, cara, esse povo já está usando isso e a gente está aqui achando que eles já estão usando tráfego orgânico, estão usando tudo isso e a gente aqui achando que o segredo está em outro lugar, entendeu? Mas, Vitor, vem Essa muito mais. cara já tá ali. Ixi, minha internet. Então, o povo é intencional no que faz. Eles sabem aonde eles querem chegar, né? Na Já verdade, gente, sabem, ó, mas ó, o que é melhor de tudo aqui, eu falo assim, essa rapadura ninguém entrega, né? ninguém vai entregar isso, Vitor, ninguém. Por quê? É assim, ó, uma das coisas que me revolta, e é o que está me motivando que futuramente eu vou criar o meu curso, aos poucos eu estou caminhando para isso, e por causa da revolta, é de tanto ver os caras venderem algo que não traz resultado. Isso é uma das coisas que me revolta e revolta muito, Vitor. Sim. Calma aí, eu já mudo já o país, tá? Pessoal, um pouquinho de paciência comigo, que a internet estava boa até agora, resolveu dar lentidão, então... De boa, de boa. Dias- Não fica assim também. Mas fazer ao vivo é isso, né, gente? Vamos lá. Chegou aqui o resultado da pesquisa do Paraguai. Vamos ver. Abaixo, hein? É baixo. É baixo. Aí no Paraguai o volume é baixo de pesquisa. O brasileiro que é tudo louco, cara. Tem um volume de pesquisa, mas muito baixo, tá?
Você só presta o serviço só no Paraguai? Agora sim. Bom, esse serviço da engenharia, sim, né? Agora do marketing, Brasil. Aqui é cowboy do Velho Oeste, atira para todo lado, né? Aqui é assoviar e chupar cana, né? Ó, aqui ele Eu vou está me dar mais dando mais uma opções. construção ali, ó. Apareceu construção, deu uma aumentada. Eu estou colocando, tô adicionando, conforme ele vai me dando, ele me dá opções dentro da segmentação, mas ele me dá opções também um pouquinho fora. Uhum. Ó, pode ver que construção tem 880, que já deu já um volume, ó. Vamos ver aqui. O Coloca duro aí, de colocar financia só, isso. Hã? o duro de colocar só projetos é que ele pode pegar de outras coisas. Então, eu vou pegar aqui o interiores também. Você me É, eu falou para mim mandei uma colocar. mensagem aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mandei uma mensagem, Camis. Se puder colocar isso dali. Coloco. Mas aí o financie tu casa própria, o Denise, é um risco você usar uma palavra dessas, tá? Hum. Agora, se for no orgânico, não tem problema você usar. No tráfego pago, você nunca utiliza uma palavra dessa, porque você não vende financiamento, tá? Mas Não sei eu se vendo conseguiu assessoria compreender. para financiamento, por exemplo, Você dá assessoria para financeira ou para pessoa financiar? para a pessoa. Tipo, eu mostro o caminho para ela, vendo meus projetos e levo ela para o banco fazer o financiamento. Entendi. Então você dá assessoria em si. Legal, deixa eu só ver aqui previsão. A gente já volta. Tá ok. Ok. Muito baixo, né? Não, até que subiu o volume, ele só não abriu o gráfico. Eu só não entendi porque ele não abriu graficamente isso. É isso que eu estou tentando ver. Só um minutinho que eu vou fazer a pesquisa de novo, tá? Você era de onde daqui do Brasil? Paraná, Guaíra. Ah, você é de Guaíra. Eu era de Campo Conhece? Mourão, Paraná. Ah, Conheço, era Mourão. de Campo Mourão. Legal. Pertinho. Tudo pé vermelho, hein? Tudo. É vermelho. Você também é? Eu sou do norte do Paraná, Jacarezinho. Ah, de Jacarezinho.
Mês passado eu estava aí, para ele não está me abrindo o gráfico em si para me apresentar, tá? Não sei o motivo que o Google não está liberando aqui o gráfico para me passar a base média, tá? Mas vamos pela base aqui. Na verdade, o Google tinha que até me abrir esse Google. Aí, agora ele abriu, exato. Então, vamos lá. Denise, vamos lá. Infelizmente, o volume é baixo, tá? Mesmo a gente colocando, acrescentando as outras palavras, vou ir acrescentando agora interiores. Vamos ver. Vamos pegar aqui as recomendações. Cadê? Qual que é a próxima? Construction. Projeto de exterior você também pega? Sim. Gente, desculpa por essa lentidão de aula hoje, tá? É que, infelizmente, eu tô improvisado, ó, o volume já subiu. Então, só para ter uma base, dá para melhorar mais essas palavras, Denise? Dá. Como que você melhoraria essas palavras? Ó, pode ver que a gente já chegou já em 3.200, tá? E aqui ele te dá as opções de palavras-chave. Então, o que acontece? Você, por exemplo, desenhando minha casa, você atua com isso? É uma pessoa que está procurando arquiteto, provavelmente, correto? Então, Positivo. se a pessoa está procurando arquiteto, ela vai precisar de um engenheiro também. Uhum. Então, é uma palavra-chave legal, que vale a pena ser trabalhado. Interiores também, às vezes a pessoa está procurando um design de interior, alguma coisa. Então, assim, o que que acontece? Aqui ele sempre vai te dar as palavras próximas. Então, por exemplo, aqui, ó, pode ver que aqui ele já mostrou. Tem 950 ideias de palavras-chave disponíveis com base nessas palavras que a gente colocou. Então, aqui você entra Uhum. e com calma você sempre vai filtrando. E se você mudar o contexto dessas palavras, o que que é que eu digo mudar? Por exemplo, você pegar, utilizou esse te deu 900 e pouco, você vai lá e filtra as melhores, selecionou as melhores. Aí você pega as melhores, coloca elas aqui de novo e faz a pesquisa de novo. Ele vai te dar o volume de novo. E aí você filtra as melhores de novo. E dessa forma, você chega, que é o funil que todo mundo tanto fala. Não sei se vocês conhecem o funil, se vocês entendem como funciona esse funil. O funil é eu selecionar quais são as melhores palavras. Alguma de vocês aí conhece a lei de Pareto? Ou já ouviu falar da lei de Pareto? Já. Então, a lei de Pareto, ela te diz que 20% das suas ações te geram 20, 80% 80, dos seus 20. resultados. Isso. Então, assim, ó, 20% dessas 950 palavras são as que trazem 80% do seu público-alvo. Então, por isso que você tem que sempre maximizar esse filtro. Vamos lá. Então, pelo menos assim, deu uma luz que tem um volume, 3.200. Mas esses 3.200, se você melhorar esse filtro com base na lei de Pareto, você consegue ainda chegar num volume um pouquinho maior, tá? Aham. Érica, Oi. agora eu vou fazer o seu sobre cavalos. Vamos lá.
o que que você tem aí? Você tem, como é que é o nome? Você tem um spa, alguma Crio coisa? Não. Você, Tem um ar, eu crio cavalos. como é que se escreve Aras? É assim mesmo? Haras. Essa pesquisa que você faz aí, eu também consigo fazer, né? Ou você tem alguma... Só criar a conta lá no Google Ads, tá? Tá. Tem que pagar um valor adicional para o Camis. Vocês criam ela gratuitamente, não paga nada. Oi, Falei que você tem que pagar um valor adicional para poder ter. Esse é o problema, Érica, sabe o que acontece? Isso aqui é algo que está de graça, é algo que o Google nos dá, mas pouca gente sabe, pouca gente usa, e tem gente cobrando muito caro para fazer essa pesquisa. Ou Puxa vida. ensina a gente a fazer, entendeu? Ó, hoje, por uma pesquisa dessa de levantamento de mercado, de posicionamento de mercado, só o relatório da pesquisa na área de atuação do cliente é R$ 500. Caramba, hein? Tá. Isso só para fazermos a pesquisa de levantamento e a entrega do relatório. Edi, Então, ajuda você falando- aí. Eu posso colocar R$ 500. na conta através, você vai ver só. Vamos lá, ô Érica, eu vou te ajudando aqui. Vamos Beleza, lá. Érica. Então, você é um Aras, você vende cavalo também, você Vendo. dá aula, você dá aula, Dou. tá, então vamos lá. Comprar cavalo. É a aula de hipismo, é isso? Aula de rédeas. Tá. Rédea. Você sabe que é aula de rédeas. Mas eu que Então sou leigo, se eu quiser ensinar minha filha a andar a cavalo, eu vou colocar, ó, andar. lembre sempre, você não olha o seu produto. Você olha como o leigo do seu cliente vai enxergar o seu produto. Como aprender a montar cavalo? O que mais que você vende de acessórios? Acessórios? Eu vendo o sêmen dos meus cavalos. Como que eu vou falar isso? É um acessório? Deixa eu pensar. Vendas de coberturas. Vamos lá. Sêmen de cavalo. É o sêmen. Eu vendo também ventre livre das éguas, das minhas éguas campeãs. É ventre livre, a gente fala. Qual é o nome da palavra? Ventre? Ventre livre, para acasalamento. Mas acho que isso aí é muito complicado, né? O povo não vai saber falar isso, não. Vamos ver. Não custa. Barriga de aluguel. Isso, barriga de aluguel. Não, Não é a barriga de aluguel. Não, a Égua de barriga de aluguel. Não, eu não tenho égua de aluguel, eu não tenho. E o nome disso é receptora. Eu não tenho receptora, eu tenho as matrizes campeãs. A receptora a égua de aluguel é quem fica com os filhos das minhas éguas na barriga. Eita, Entendi. lasqueira. Entendi. Então não é égua de aluguel. Você não quer aturar a mulher grávida em casa, é isso? Não, até atura as minhas aqui, mas na verdade é para a pessoa, senão ela vai entender que as minhas éguas é de aluguel, elas não são. Eu vendo a genética delas. Ô, Érica, entrei nesse ramo do agro aí, cara. Você viu ali. Já comprei um galo no leilão. E o galo é bom, né? Do sei lá que raça que é ali. Galo é caro pra caramba. Você não viu? Eu vou mandar para você a foto. Poxa. Não. Não, peraí, cara.
O do galo eu vi, o Vitor. Eu vi o do galo, vi da horta. Não, então, aí eu comprei do galo, Que e galo aí, que é? ó, e aí agora eu comprei duas, eu já tinha alguns pintinhos aqui que já estavam indo, aí agora eu comprei duas galinhas poedeiras da mesma raça que ele, que eu já quero já vender ovo galado já, tá? Tô ampliando meu agro aqui em Portugal já. Érica, Fala. você vai comer bastante proteína, hein? Ou você vai ter. Érica, vamos lá. A gente tem um volume de quase 1.000 pesquisas por mês. É a média, tá? Isso eu estou limitado. Eu vou aumentar aqui, ó, para cavalo. Ele está me dando aqui para mim poder colocar genética. Quarto de milha. Ó, tem acasalamento, tá vendo aqui, ó, Érica? Acasalamento, rédeas, genética, tá? Ventre livre, vender cavalo, tá vendo? Então a gente consegue acrescentar todas essas aqui, ó. Só que assim, eu não vou ficar acrescentando porque minha internet está lenta, tá? E o volume máximo que eu consigo de palavras são 10 por vez. Então, aqui eu já estou com 3, 5, 7, 8, 9, 10. Perfeito, ok. Estou com as 10 palavras. Então, assim, eu vou, mas eu já estou ensinando para vocês como fazer isso, vocês conseguem fazer isso. Então, para você ver, aqui, ó, ele já está me dando opção genética, acasalamento, o ventre livre que você falou, vender cavalo. E assim, ó, eu ainda posso acrescentar mais essas palavras e o volume já subiu para 3.900 volume de pesquisas mês. E a gente está falando de 2.300 ideias de palavra-chave para você filtrar na ideia, na lei de Pareto, que é 80-20, 20-80. Tá? Certo. Então, você vai filtrar as 20 melhores palavras-chave para você poder ter que essas 20 melhores, realmente, elas vão te trazer os 80 melhores volumes de pesquisa, tá? Então, assim, você viu que aqui, na minha opinião, para você, assim, ó, se você estivesse me procurando hoje, Camis, eu quero o seu serviço, vou te dar minha opinião. Não te recomendaria você mudar para o empreendedorismo feminino. Eu te recomendaria enfatizar a sua área. Eu te recomendaria se tornar como especialista na sua área. Então, assim, ó, para você hoje, cria um site do Aras, com blog, começa a postar conteúdo sobre sêmen, sobre qualidade de sêmen, começa a postar conteúdo sobre o que faz uma égua ser campeão, o que faz um cavalo ser campeão, tá? Começa a colocar conteúdo sobre ensinando dicas básicas de como montar um cavalo, dicas básicas de segurança, nunca passar atrás do cavalo, por quê, explicando isso. Começa a montar isso. Monta um canal no YouTube junto. Tudo que você criar de conteúdo para o blog, você replica gravando isso no Aras. Faz isso Certo. por 3 meses. Faz isso por 3 meses. Eu já, na Cria o verdade, seu Google eu Cria o tenho já Google Meu Negócio. eu já tenho o Google Meu Negócios, eu já tenho o Não, canal. peraí. Se eu te fazer uma pergunta, se eu pegasse para olhar o seu Google Meu Negócio aqui, será que ele vai estar todo categorizado igual eu ensinei na aula anterior? Não, por isso que eu vou assistir a aula anterior para mim melhorar tudo, né? Tá. Dá uma olhada lá, assiste a aula inteira, tá? Não acelera o vídeo, não pausa, não vira, para você não perder os detalhes. E depois dá uma olhada no vídeo que na própria aula eu mostrei o volume de um cliente meu ali que começou o trabalho faz 2 meses, qual o volume que ele já está tendo orgânico. Tá? Não, pode deixar. Depois dá uma olhada lá nisso, porque assim, vale muito a pena. E assim, tudo que eu estou passando para vocês é orgânico. Vocês não precisam pagar R$ 1 para terem essa estrutura, vocês não precisam investir R$ 1 sequer. No máximo, talvez, vocês precisam investir para terem um site. Tá?
Por que eu digo, de repente, investir para ter um site? Porque é necessário. Sigam aquela sequência que eu dei na aula anterior. Peguem ela, porque vocês não vão se arrepender. Vale muito a pena. Aplica essa pesquisa, esse sistema de pesquisa que eu coloquei aqui para vocês hoje. Vocês vão ver que só com esse sistema de pesquisa, gente, e aplicando essa técnica do blog que eu passei aqui para vocês vão ver que em menos de 2 meses, vocês já estão tendo um volume significativo de atendimentos, de orçamento, de cotação, de pessoas querendo saber mais sobre o seu negócio, sobre sua área de atuação. Muito legal. Obrigado, viu? Vou fazer isso. Que é Já isso. tenho até um canal do YouTube. Oi, Jeff. Tem o YouTube, tem o... Boa noite, Jefferson. Seu áudio está mutado, Jefferson. Boa noite, galera. Beleza? Desculpa aí, teve um contratempo, mas estamos aí, estamos juntos. Sem problema, seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado. É melhor você reassistir essa aula depois, hein? Com certeza, vou assistir. Assiste, porque vale a pena. Mas assim, já pega a sequência das duas aulas, da aula anterior e dessa aula. Tá, top. Mas, Érica e Denise, vocês viram? É complicado de fazer? É difícil? Não, não é. Tem que ser fuçador igual a Denise mesmo. Eu vou me inspirar nela e no Camis. Camis, você é árabe? Que raça você é? Sou. Palestino. Ah, que legal. Descendente de palestino. Pelo nome e pelo sotaque, né? Tem um sotaque diferente, né? O Não meu tem- sotaque é uma mistura de paranaense com catarinense com paulista. E um pouco Isso do que eu ia árabe. falar. Ele tem seu sotaque aí, mas, não, mas ele é forjado, cara. Ele é da terra da Haiti ali. Esse meu sotaque é uma mistura já de ter vivido um pouquinho em Santa Catarina, um pouquinho no Paraná, um pouquinho aqui em São Paulo. Então aí já misturou, já nem sei mais do que é o meu sotaque aqui. Não, mas dá para ver que você tem um sotaque diferente, assim. Eu achei até que você era bem estrangeiro, mas como você já misturou com tudo, né? É, eu já misturei, já tenho bons anos já de mistura. E não tem sotaque de paranaense. E o Jefferson, talvez um pouco. Então, gente, mas é isso, tá? Paraguaiense. Essa é uma base para uma estrutura orgânica. E a vantagem, assim, é que, infelizmente, esse cliente eu não tenho acesso nesse computador, a conta dele, senão eu apresentava para vocês. A diferença da campanha, do volume de pessoas que abordam ele, do orgânico, isso no Google Analytics, é o resultado do Google Analytics. Até, Vitor, se quiser, a gente pode até marcar, de repente, só não vou conseguir marcar agora só para meados de outubro, que eu consigo marcar, por causa da agenda das outras aulas. O que acontece? A gente, de repente, para mim poder falar do Google Shopping, para quem vende produto, não sei se você tem clientes que vendem produto, então, falando do Google Shopping, falando do SEMrush, que o SEMrush tem a opção gratuita para maximizar o SEO, e de repente eu embuto outras coisas que eu aplico até nos meus clientes, mas que todos eles também têm as opções e as versões gratuitas para maximizar. Oi? De repente a gente meio que agenda uma para outubro, para meados de outubro em diante, mais uma aula dessas, e aí eu consigo trazer mais volume para o pessoal. Não, mas eu acho que o pessoal não gostou. Acho que eles não querem, não. É, eu Doido, também já acho. tinha marcado já. Vou marcar. Eu acho acho que a isso- Érica também, a Érica não interessou não, tá? Acho que a Erika e a Heidi ali, acho que não. Tem com força. Eu acho que a Érica, ou Vitor, agora no PDI a Érica vai mudar o sentido agora, tá? Ela vai se tornar uma cowgirl oficial, tá? E o direcionamento vai ter que ser esquecer empreendedorismo feminino, entendeu? E ela vai se alavancar na área de aras. Érica, Sem dúvida. vai ter que ficar parada mesmo, esperando a Érica, cair do... tem muito potencial, você só precisa trabalhar ele. Eu costumo dizer o seguinte, que a maioria dos problemas é que, por exemplo, assim, você viu que na hora que a gente estava conversando, você foi me falar a sua visão,
Quando eu te perguntei das palavras, de repente, você estava me falando as palavras na sua visão, de quem tem o conhecimento técnico, de quem aplica, de quem faz. Só que você tem que entender que 60% do seu público é leigo igual eu, não entende nada do que você faz. E é Verdade. por isso que você usa essas ferramentas, para achar as palavras exatas, de a forma exata que o seu público está procurando o seu serviço e o seu produto. Show, nota 1000. Vou virar cowgirl agora. E arrependa, porque vale a pena. Daqui a pouquinho, você gera esses conteúdos, daqui a pouquinho você vira referência. É uma das coisas que eu costumo dizer para os meus clientes. Camis, virar referência é difícil hoje no mercado. A questão não é a questão de virar referência. Quando eu digo virar referência, não é para o nível Brasil, nível mundo. Quando eu digo virar referência, é começar, por exemplo, para aquelas 6 clientes que você conquistou, você virar referência já para eles. E desses 6, você daqui a pouquinho vira referência para 12. Desses 12, você vira referência para 18. Dos 18 para 36. Dos 36, daqui a pouquinho você é referência para 100. E isso se torna uma rede que não para. Não para. E o tráfego pago só vai te levar para frente se você tiver a estrutura daquele jeito que eu mostrei para vocês na aula de antes de ontem e na aula de hoje. Se você tiver essa base de estrutura, você pode ir lá e falar assim, vou investir R$20. Você vai ver que o volume de orgânico é o mesmo volume de tráfego pago. Você vai lá, você vai falar, vou investir 100. Você vai ver que você vai ter o mesmo volume. Por quê? Um maximiza o outro. Tá? O que acontece? Quando você tem uma estrutura de SEO e você investe em tráfego pago, vou fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês já fizeram uma pesquisa no Google de algum produto e vocês olharam assim, vocês viram uma empresa ali patrocinado e logo um pouquinho embaixo você viu ela no Google Meu Negócio e daqui a pouquinho você já viu ela logo mais embaixo orgânico. Já aconteceu isso com alguém? Você já reparou? Você falou, caramba, essa empresa apareceu 3 vezes aqui nessa página. Você não dá uma credibilidade para uma empresa dessa mais do que aquela primeira só que apareceu? Sim. E essa estrutura, Camis, isso é difícil. Não é, gente. Em menos de 15 dias, eu já tinha cliente dessa forma aparecendo. Aparecendo no mesmo local 3 vezes. Orgânico, Google, Meu Negócio e o tráfego pago, patrocinado. A maioria das pessoas, para vocês terem uma noção, por que eu digo isso, que esse cliente, por exemplo, eu uso ele como referência, o Google, hoje, o orgânico dele entrega o mesmo, até mais do que a campanha dele, ele investe R$180 por mês, e o orgânico entrega mais, porque ele já aparece a maioria das vezes, pelo menos em 3 produtos, que os 3 principais produtos que ele atua, ele sempre aparece. Esses dias eu fiz até um print. Vitor, vou te mandar aqui, um print do cliente aparecer 8 vezes na mesma página. Você tá voando, hein? Vou te mandar, você encaminha lá para o grupo, lá para o pessoal poder ver. Mandei para o cliente aí, E ele foi o primeiro a aparecer em patrocinado. Esse cliente, ele está comigo há 45 dias. Remodelei todo o site dele, toda a estrutura dele, remodelamos tudo. Em 40 e poucos dias, para vocês terem uma noção, menos de 40 e poucos dias, ele já apareceu 8 vezes. Eu gravei o vídeo, na hora que eu vi isso, pode ver que a página está anônima, estou pesquisando numa página anônima, na hora que eu vi isso, eu fiz questão de gravar e mandar para o cliente, porque eu falando isso, muita gente não acredita. Tá vendo aí, Vitor? É que você mandou no meu do Brasil e eu tô mandando pro de Portugal, peraí. Mas eu vi aqui. Cara chique, né, meu? Brasil, Portugal. Caraca, aqui é internacional agora. A gente ainda chega nesse nível, né? Vai, com certeza. Vocês já estão, filho. Mas é isso, gente.
Eu vi que a Erika caiu ali. E Denise, ficou... Jefferson, infelizmente você pegou bem no final, Retardatário, vou puxar lá para ver. Fica mas tranquilo. puxa lá, tá bem interessante assim. Denise, ficou alguma dúvida? Você Não, conseguiu entender como você pode captar cliente no Brasil, como captar cliente aí no Paraguai? sim. Na verdade, eu quero direcionar aqui para o Paraguai, Camis. E me promete uma coisa, esquece Wix, Tray, Nuvem Shop, esquece todas essas empresas, WordPress, vou ter que aprender a mexer com ele. WordPress. Para maximizar a entrega no SEO é WordPress. Tá. Vou configurar o Google Empresa primeiro. Já anota aí, Descomplicando Sites. Anota esse site, esse blog no YouTube, Descomplicando Sites. Essa menina, ela dá uma aula formidável, passo a passo, assim, ó. Se você acompanhar um vídeo dela de 2 horas e pouco, pegar, por exemplo, um sábado, eu tenho 2 horas e meia, você senta na frente da tela e você pega 2 telas, uma tela você vai assistindo e a outra você vai fazendo, você cria seu site no padrão dos sites dela em 2 horas e pouco. Esse é onde, Cami, No encontra ela? YouTube, ela tem YouTube e ela tem o site também, YouTube. Descomplicando Sites. Tá. Como que é o nome dela? Não lembro o nome dela. Mas Aí só vai ter, só tem ela com esse só nome, tem né? ela. Se você colocar Descomplicando Sites, é uma menina, assim, ela ensina muito bem. Ela já aparece em primeiro. Ela no SEO, ela é muito forte. Ela já está muito bem posicionada no SEO. Top. Essa aula, o Vitão vai subir ela lá por amanhã, um sábado. Não, aqui essa aula aqui eu vou subir daqui a uns 5 dias. Ah, tá. Espaço, né? Ô, Jefferson, esse é o site Não. dela, você pode entrar aí. Ah, top. Eu vou subir daqui a 5 dias só para vocês, na próxima vez, não chegar atrasado. Tô brincando. Amanhã, eu só vou. Eu tô fazendo download da aula passada, que eu não tinha feito ainda. E normalmente quando eu termino, ele dá 1 hora mais ou menos, eu recebo já a gravação, eu faço download. Amanhã eu devo subir as Você duas. usa que programa, Vitor? O próprio Meeting. Então vou te dar uma dica de um programa que se liga ao Meeting e você consegue gravar a aula e editar ela no próprio programa e já subir ela online com meia hora. Uau. OBS. Espera aí que eu OBS? vou te falar qual que é o programa. Oi, Edi, obrigado, já abri aqui. Você consegue fazer ao vivo, por exemplo, essa aula, por exemplo, ao vivo, você consegue jogar ela no YouTube, jogar ela no Meeting. É no OBS, deve ser. Não é o Messi, é o... E ele tem o gratuito, tá? StreamYard. Depois você me manda ali no O do WhatsApp. bichinho lá, É. é o que StreamYard, trago. tá. Recomendo muito. A Edi tem estúdio, cara. A Edi aqui é a nossa Descomplicando Digital, viu? Ô Camis, isso é verdade. Quando você quiser dar para os seus mentorados dicas de aula, de como desbloquear, como usar esse tipo de aplicativo e tudo mais, temos a Edi aí no meio do caminho. Quando você quiser falar sobre gestão, sobre toda a parte de inteligência ali de grupo, Jefferson tá na área, cara. É nóis. À disposição, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso é bom. 24 horas por dia eu não recomendo, não. Umas 16, mas eu recomendo. É que uma parte do meu negócio é igual o Vitor, cadê você? Eu estava resolvendo um BO aqui, porque tem pessoas que passam mal de noite, de madrugada, e a gente tem que estar socorrendo, mas faz parte do processo. Você trabalha com o quê, Jefferson? Eu sou psicoterapeuta, eu vim do mundo corporativo, quebrei minhas empresas há 15 anos atrás, aí, né, no momento que restava era me matar, e aí, graças a Deus, não fiz essa burrada, daí entrei para o mundo, né, terapêutico, psicoterapêutico, estudei pra caramba, me tornei terapeuta e agora eu estou trabalhando um reposicionamento, né, onde eu estou unindo o mundo corporativo com o mundo terapêutico e mentorar empreendedores, gestores, enfim, mentoria da vida. Legal, isso é legal. Muito bom.
O pessoal precisa. Muitos gestores aí têm problemas sérios, assim, especialmente na área de comunicação, tá? Comunicação, relacionamento conjugal, relacionamento interpessoal, e aí o troço vai degringolando, né? É. Mas é isso aí, gente. Agradeço aí vocês, agradeço a presença, Denise, Eric. Muito obrigado. Eu que Bom, agradeço. Foi muito top a aula. Acabou. Ressurge a Érica. Fico feliz que vocês É, gostaram. Minha bateria. é o seguinte, gente. Denise,